como Toy Story mudou a história das animações para sempre. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo depois de muito tempo sem gravar um vídeo longo. Em 1945, um filme aparentemente simples sobre brinquedos que ganhavam vida quando os humanos não estavam olhando, chegou nos cinemas. E ninguém imaginava que aquela animação não apenas faria um sucesso absurdo, mas mudaria completamente a indústria cinematográfica para sempre. E hoje, mais de 30 anos depois desse filme, Toy Story continua sendo uma das maiores franquias da história. Uma das franquias mais importantes da história, né? Até porque foi a franquia que deu início a essa era de animação 3D. Mas o que tornou esse filme tão revolucionário? Antes de Toy Story, né, os desenhos eram feitos da forma mais tradicional, né, que era feitos à mão, desenhados à mão, né, que é o famoso desenho 2D. E durante muitas décadas, estúdios grandes como a Disney produziram desenhos feitos à mão. E se tornaram clássicos, como por exemplo Rei Leão, Aladdin, A Bela e a Fera. E essas animações eram feitas quadro por quadro. É um processo muito trabalhoso que exige milhares de desenhos. Aí eles juntam tudo e se torna um desenho só. Eles vão desenhando cada... É igual... É a mesma coisa do... É a mesma coisa do stop motion, só que o stop motion é os bonecos. E na desenho à mão, eles têm que desenhar cada detalhe do desenho. Cada cena é desenhada, cada movimento é desenhado. Nessa época, a computação gráfica já existia, mas era usada não para fazer o filme inteiro, mas era usada só para efeitos especiais. Também para fazer algumas cenas, né, mas não um filme completo. E essa ideia de fazer um longa-metragem completo em 3D, em computação gráfica, parecia uma coisa impossível para muitas pessoas da indústria da época, né, porque era uma coisa muito nova, tipo, ninguém nunca tinha feito isso. Eles só usavam computação gráfica, mas era às vezes só, não era pro filme inteiro. Pra quem não sabe, a Pixar nem sempre foi um estúdio de cinema. A empresa da Pixar começou como uma divisão de tecnologia especializada em computação gráfica. E aí, por muitos anos, eles produziram comerciais, né, curta-metragens com computação gráfica, para poder demonstrar, né, o potencial que a computação gráfica tinha. Mas eles nunca tinham feito uma coisa tão grande, né, tão longa. Eram só coisas pequenas, comerciais, curta-metragem. E aí, um dos momentos mais importantes, né, foi quando o Steve Jobs comprou a Pixar. Isso foi em 1986. E aí ele investiu muito dinheiro, investiu milhões de dólares para manter a empresa funcionando. Mas mesmo assim, a Pixar ainda precisava mostrar que essa tecnologia era capaz de fazer um filme inteiro, né, um filme completo. E aí foi então que surgiu a parceria da Pixar com a Disney. Muita gente não sabe, mas Toy Story quase não aconteceu. Imagina. Então, durante a produção de Toy Story, né, o primeiro, a Disney ficou meio preocupada com o rumo da história. O personagem do Woody era muito mais arrogante e desagradável do que a gente conhece, né, nos desenhos. E aí os executivos consideraram o personagem antipático e interromperam, né, o roteiro, o planejamento do filme para que o personagem fosse refeito, porque não estavam gostando. E aí a equipe, né, lá de produção, de animação, começaram a refazer a história, refazer o roteiro, começaram a criar a amizade entre o Woody e o Buzz. E aí foram criando uma história mais emocionante, né, um personagem mais como a gente conhece hoje. Só que aí esse período, né, dessa montagem desse Toy Story foi tão complicado que muitos acharam que o filme seria cancelado. What? Já pensou se tivesse cancelado Toy Story? Meu Deus, imagina um desenho tão bom desse. Quando o primeiro Toy Story foi lançado, ele se tornou a primeira animação completamente feita em computação gráfica. Primeiro longa-metragem totalmente produzido em computação gráfica. Uau! Foi o primeiro da história. Você sabia disso? Primeiro animação da história em totalmente computação gráfica foi Toy Story. Oh my God! Isso parece uma coisa totalmente normal, mas em 1995 isso era uma coisa absurda. Tipo assim, era uma coisa icônica. E aí os artistas, já que faziam as animações, tiveram que desenvolver várias técnicas novas de iluminação, modelagem, porque não existiam tantas coisas assim, né? Eles tinham muito pouco, né? Não tinham as ferramentas prontas para fazer um longa-metragem, né, tão grande assim. Eles só faziam coisas pequenas. Então era a primeira vez
de muita coisa nesse filme. E aí, né, muitas coisas que criaram pra fazer Toy Story foram usadas, né, depois pra fazer outras animações, né. E é usado até hoje, né, porque meio que eles descobriram várias coisas, porque foi o primeiro. O que realmente fez Toy Story funcionar foi a história, né, a história emocionante e contagiante do filme. E o filme não dependia só dos gráficos, né, da animação nova, mas sim da história, do enredo, personagens carismáticos, histórias tocantes, amizade, conflitos internos, conflitos emocionais, essas coisas. E, por exemplo, a rivalidade entre o Buzz e o Woody, né, no primeiro filme. Você é um brinquedo! Tá zombando de mim. Ah, não! Buzz, um alienígena! Onde? Mas isso não foi voar! Isso foi cair com estilo! Você é um homem muito triste e estranho. Morro de pena. Quando o Buzz chega, queria dizer sobre insegurança, né? Medo de ser trocado, o medo de abandono, essas coisas. E aí esses temas já fizeram com que o filme chamasse a atenção não só das crianças, mas também dos adultos, porque são temas... Não é uma coisa muito infantil, né? Agrada qualquer público. O sucesso de Toy Story mostrou, né, aos outros estúdios que a animação digital tinha um grande potencial, né? E pouco tempo depois, outros estúdios começaram a investir nessa nova tecnologia, né? Foi meio que inventado pela Pixar. E aí veio a DreamWorks com Shrek. E aí começa as bombas. E depois também a própria Pixar lançou filmes que fizeram muito sucesso, como Procurando Nemo, Os Incríveis, Altas Aventuras. São muitos. E aí, com o passar do tempo, a animação digital se tornou o tipo de animação dominante daquela época. Acho que até hoje, né, dominante. Um outro legado muito importante, né, que Toy Story deixou foi a forma em como as animações passaram a ser escritas, né, os roteiros. Que antes, né, dessa nova tecnologia, as animações focavam muito mais em temas mais infantis. Focavam principalmente em crianças. E aí Toy Story chegou, né, mostrando essa ideia de contar histórias com várias camadas, que também atingisse o público mais velho. E isso praticamente influenciou todas as outras animações que foram lançadas depois. Então, o sucesso do primeiro Toy Story deu origem a uma das franquias mais respeitadas do cinema até hoje. Imagina você fazer parte do primeiro longa-metragem feito na história. Imagina essa equipe que tava lá fazendo. Meu Deus. E aí depois veio Toy Story 2, que ampliou esse universo de Toy Story, né? Botando melhor os personagens. Teve Toy Story 3, né? Que teve aquela emoção toda com a despedida do Andy. Essas coisas, né? Nossa, Toy Story é maravilhoso. E aí Toy Story 4 trouxe um outro capítulo pro Woody, né? Uma nova aventura pro Woody, focou mais nele. E agora a gente teve o 5. Que é maravilhoso também, muito bom. Enfim, Toy Story não mudou só a Pixar, né? Não mudou só a Disney, mas mudou a história, mudou o rumo de todas as animações até hoje em dia. Toy Story provou que a computação gráfica, né, a animação digital, podia sustentar um longa-metragem, né? Que na época isso era uma coisa impensável, era uma coisa muito difícil de acontecer, e fizeram. E aí influenciou vários outros estúdios até hoje, fizeram história. E também mostraram que as animações podem tocar, né, podem emocionar não só as crianças, mas também pessoas de várias idades. Uma animação consegue atingir crianças e pessoas mais velhas. Isso é incrível. Então, sem Toy Story, provavelmente o cinema que a gente conhece hoje, as animações seriam completamente diferentes. Não sei, não dá pra saber. Mas assim, eu acho que se não tivesse sido com Toy Story, teria sido com outra animação, né? Porque em algum momento eles iam descobrir isso, né? Em algum momento. Mas aí não teria sido com Toy Story, não sabemos. E esse é o motivo de Toy Story, depois de 30 anos do primeiro filme, né, dessa revolução das animações, ainda continuar sendo um dos filmes mais importantes já feitos. Incrível, incrível. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Deixa nos comentários se você já assistiu Toy Story 5. Eu assisti domingo, achei maravilhoso, muito bom. Não tem nada pra falar de mal do filme, o filme é completamente maravilhoso, tudo no filme tá bom. Se você não assistiu Toy Story 5, vai assistir, que você não vai gastar seu dinheiro à toa. Vai ser um dinheiro muito bem gasto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.
curte o vídeo se você gostou. Se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, de cinema, cultura pop. Então é isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Agora eu vou voltar com os vídeos, porque tinha um tempo que eu não fazia os vídeos longos. Mas agora eu vou voltar. Então é isso. Até o próximo vídeo. Vou deixar minhas redes sociais aqui, que lá eu também posto vídeo todo dia praticamente. Então é isso. Até o próximo vídeo e